Olá, povo bonito! Vamos nós para mais uma live. Hoje nós vamos falar com Cleiton Rodrigues. Vamos já providenciar aqui a apresentação. Seja bem-vindo, Cleiton! Deixa eu só organizar um segundinho aqui. E aí eu já te chamo para a gente dar o início da nossa live. Por hora só tem nós dois ainda, pelo que eu tô vendo aqui. A Jéssica já entrou, muito bem. Seja bem-vinda. Ana Soares, olha, Ana Roses, também seja bem-vinda. O Hélio, seja bem-vindo, Hélio. Boa tarde. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema da nossa live. Deixa eu só ver aqui. Regional. Eu vou colocar de forma bem resumida para poder não ficar muito grande. Gente, eu tenho que ver a hora que começou para a gente não ser derrubado no Instagram. Para a gente conseguir cumprir o nosso tempo e conseguir no nosso tempo. Ai, cadê aqui? Sem perder a oportunidade de fazer todo o debate necessário. Jordânia, boa tarde, Jordânia. Pessoal, coloca um 10 para eu saber se tá tudo direitinho no áudio. E aproveita, clica no coraçãozinho e compartilha. Faz essa live chegar em outros colegas, porque hoje é um tema super importante que nós iremos debater. Um debate que é polêmico, por sinal, porque nós ainda temos muitos desafios. Deixa o pessoal começar a chegar, que a gente vai já chamar o nosso convidado. Boa tarde, Ana. Compartilhem. Compartilhem. Clica. Clica no coraçãozinho. Vamos que vamos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com mais alguém aqui. Agora a gente vai realmente começar a live. Deixa eu só chamar o pessoal aqui. Aproveitar para que a gente possa apresentar o nosso tema. Gente, eu tô ficando gripada hoje. Não sei o que estará acontecendo. Só aqui terminar de chamar o pessoal para a gente começar, tá bom? Bom, compartilhei com alguns colegas aqui. Daiane, minha irmã linda, que nem a irmã mais velha. Boa noite, Luzene, Thalita. Vamos lá. Pessoal, o tema que a gente vai debater hoje é super importante, como eu disse ainda há pouco. Eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, tá? Do Cleiton. Deixa eu só ajeitar aqui que eu acho que pode ficar um pouquinho melhor aqui essa tela. Fiquei meio torta.
Mas vamos lá. Nós vamos falar com o Cleiton Rodrigues hoje. O Cleiton Rodrigues, ele é antropólogo. Eu vou apresentar com base na minha colinha porque é muita informação do Cleiton. Ele é doutorando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas também. É mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM também. Tem experiência na área da antropologia indigenista, etnologia indígena, antropologia e sociologia rural. Desenvolveu trabalho de pesquisa e ação na área de atuação do Programa Integrado de Recursos Aquáticos da Várzea do Pirá. Cleiton, quando eu vi isso aqui, eu fiquei feliz, porque pena que a gente não se encontrou, mas eu fiz parte também desse grupo de pesquisa do Pirá, né? Não sei se se tu chegou a trabalhar com o Van Dijk, com o Charles, eu nem lembro mais o nome dos outros colegas, que era uma equipe muito grande, mas eu cheguei a fazer parte uma época de 2002 a 2005, fiz parte do Pirá. Relacionado à organização comunitária, também ação participativa na várzea e trabalhos técnicos, científicos, acadêmicos com indígenas nas cidades do estado do Amazonas. Foi pesquisador bolsista do projeto Nova Cartografia Social na Amazônia, pela UEA. Desenvolveu pesquisa, ação e consultoria na área sociológica em empreendimentos como o EIA-RIMA, na Ponte do Rio Negro, e criação do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Integrado da região metropolitana de Manaus. Foi professor no Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia e professor também no Centro Universitário do Norte, foi nosso colega, ministrou aula no curso de Serviço Social também. E também atuou na pós-graduação da Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMetro, também atuou no PAFO pela UEA e foi professor substituto também na Universidade Federal do Amazonas, no Departamento de Antropologia, e trabalhou como supervisor antropólogo na Secretaria de Estado da Assistência Social, SEAS, aqui em Manaus. Então, é muita informação, né, gente? Aqui é um mega especialista e doutor na área, na área de antropologia. E ele vai trabalhar com a gente hoje um tema super importante e não tão disseminado ainda na nossa região, apesar de ser um tema que nós precisávamos realmente dimensionar um debate muito mais intenso, porque trata sobre a regionalização da política de assistência social, né, no estado do Amazonas, sobretudo no que se refere à definição das estratégias para a garantia da implementação da assistência social no Amazonas. Nós sabemos que a nossa região ela possui o que nós chamamos de fator amazônico, considerando as nossas especificidades, as nossas características singulares da nossa região, que se diverge em relação às outras regiões do país, e isso vai impactar de forma direta no modo como a assistência social ela é implementada e efetivada. E para que a gente possa dialogar sobre esse tema, entendendo o que é essa regionalização, como é que ela se materializa, como é que ela vem se desenvolvendo no estado do Amazonas, tendo em vista que o Cleiton ele teve a possibilidade de desenvolver aí o trabalho lá na SES, na Secretaria de Estado da Assistência Social, que veio buscar aí trabalhar inclusive algumas estratégias para ampliar e intensificar essa regionalização. Mas nós sabemos dos desafios. Eu tive a oportunidade de compor, inclusive, a equipe da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, em 2019, e nós sabemos que são diversos os desafios para esse processo de regionalização. Então, essa discussão que ele vai estar trazendo para nós, e aí, nesse momento, eu chamo o nosso convidado Cleiton, tá? Conseguiu ver o meu convite? Ah, já está aqui. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Tudo bem? Muito feliz em poder contar com a sua participação na nossa live. Como eu já destaquei, para não ser redundante, um tema que nós precisamos realmente dimensionar, um debate mais amplo, falando sobre a regionalização da assistência no Estado. Você teve uma experiência significativa, sobretudo
dentro da formação da antropologia, que a gente ainda percebe que ainda não está inserida de forma, vamos dizer assim, efetiva na equipe, né, que atua no processo de regionalização da assistência. E aí a gente vai trazer essas informações para os colegas que estão aqui conosco, porque nós entendemos que a assistência social, que é uma política pública garantida na Constituição Federal de 1988, que tem como objetivo estar aí atendendo a população em situação de vulnerabilidade social, tem um conjunto de regras, tem um conjunto de prerrogativas para garantir a atenção à população que depende. Lembrando que a assistência social é uma política não contributiva, ou seja, não precisa contribuir para que você seja beneficiado. Só precisa ter o perfil, estar em situação de vulnerabilidade social, ter feito o cadastro único no Sistema Nacional, né, que é o CAD único, e você... lembrando que muita gente é cadastrado no CAD único, tem o perfil, mas nem sempre ele está ali com os requisitos necessários para ser beneficiado. Então, nem todo mundo que está cadastrado no CAD único, que é o Cadastro Nacional da Assistência Social, vai estar acessando ao benefício. Esse ano, especificamente por conta da pandemia, nós sabemos que isso foi um diferencial e teve um acesso mais amplo em relação ao benefício, mas fora o processo da pandemia, fora o contexto da pandemia, existem os requisitos para o acesso ao benefício. Mas a gente sabe que a assistência social ela é uma política muito complexa que envolve as 3 esferas, esfera federal, esfera estadual e esfera municipal, para que ela possa ser implementada de forma efetiva. Quando nós falamos de forma efetiva, é atender a política em todas as suas dimensões, não só do ponto de vista da transferência de renda, que é o benefício, mas todo um conjunto de ações que tem como objetivo fundamental tirar a população e as famílias beneficiárias da situação de pobreza, mas, sobretudo, possibilitar com que essas famílias sejam autônomas e que elas não fiquem dependendo, né, por muito tempo do programa. Então, a ideia, a proposta do programa é que realmente venha possibilitar essa autonomia, porém, nós sabemos de uma série de situações que, infelizmente, não tem permitido a efetividade dessa política. E aí o Cleiton, né, vai falar conosco, trazer aqui a sua experiência sobre o trabalho e não só sobre o debate, mas sobretudo da experiência que ele teve atuando de forma direta para o processo de regionalização da assistência social no nosso estado. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Fran, tudo bem? Boa tarde, alunos e alunas. Bom, Cleiton, a gente vai fazer assim, para que a gente possa aproveitar nosso tempo muito bem, a ideia é que a gente consiga fechar, porque com 50 minutos o Instagram já nos derruba. Então a gente vai trabalhando e aí a gente vai explorar essa sua experiência. Eu peço que os colegas possam fazer as perguntas no chat, que aí a gente vai passando para você, tá bom? Para a gente conseguir fazer esse diálogo, eles podem tirar a dúvida e aí assim, para que a gente possa iniciar, né, explica um pouco para o nosso público o que é a regionalização do SUS, ou do SUS. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo. E, Cleiton, eu acho que você tinha que pegar o teu... Isso, para poder ficar mais encaixado aqui, porque eu te vejo, estava te vendo só pela metade. Não vai aguentar esse tempo todo, eu já deixo ele no carregador. O meu também já está aqui no carregador. E aí não tem como colocar o fone, porque é a mesma entrada. Aí é complicado. Mas agora estão ouvindo melhor? A gente consegue ouvir melhor. Qualquer coisa aumenta o teu volume, que aí eu acho que consegue ficar bem também. Mas já. Não, mas vamos lá, então. Tá, mas aí o pessoal está dizendo que está ouvindo bem, então tá tranquilo. Tá ok. Então eu começo assim, a minha história com o serviço social ainda contribuindo com a formação na graduação, né? Eu começo, então, na Uninorte em 2012, vou até 2019. Nesse período, eu tenho uma experiência de trabalhar com turmas naquele projeto do Incompany, né? E aí trabalho com vários módulos com uma turma na Ana Braga, lembro bem.
né? Depois que eu assumi como professor substituto na UFAM, também peguei turmas de serviço social na UFAM, né? E inicialmente esse foi o meu primeiro contato com o serviço social, né? Na formação dos profissionais. Quando eu fui convidado, então, a participar de um processo seletivo em 2019, no comecinho de 2019, para a SES, a gente não sabia bem ainda qual que era a finalidade de se ter um antropólogo naquela secretaria, né? Entender como que a secretaria estava demandando esse profissional. Como nós tínhamos e ainda temos assim o grande gargalo do processo migratório, né, dos venezuelanos, e a gente tem a população dos Warau aqui, eu e os outros colegas, nós imaginamos que era para trabalhar basicamente com esse público especificamente. Era a única coisa que a gente conseguia vislumbrar, né? Aí, na entrevista, na época, conversando com a diretora do DPSE, né? E aí ela informou, não, a gente está precisando de profissional para ele compor, né, o corpo de profissionais aqui da secretaria, para a gente pensar a política de assistência social a nível de Estado. A gente tem várias frentes, aí abre-se assim um universo, né? Um leque de possibilidades, né? Isso, aí tem que ser apropriada a política, estudar, procurar conhecer, para conseguir começar a perceber como que seria essa inserção nessa contribuição direta, né? E até entender, assim, dentro da perspectiva de se ter esse profissional, para o campo que está se precisando desse profissional, até onde a gente também realmente consegue ir, que tipo de contribuição a gente pode, de fato, efetivar. Porque a gente pensa em um monte de coisas, mas percebe que algumas coisas só que a gente ainda consegue, né, de maneira mais efetiva, assim, contribuir diretamente. Eu passei alguns meses no Departamento de Proteção Social Especial. Esse tempo que eu passei lá, a gente teve a oportunidade, então, de trabalhar, né, de acessar os abrigos e acessar diretamente, depois indiretamente, os Warau. Só que ainda não era o trabalho. Eu estava fazendo aquele trabalho porque estava demandado, alocado naquele departamento. E se percebia já que, na verdade, esse profissional da antropologia, ele tinha que estar à disposição de todos os outros departamentos e de todas as proteções, a básica, na especial a média e a alta complexidades, o próprio DGSUAS, né, que é a parte da gestão da política. E aí se começou um diálogo por trás dos bastidores, né, entre as direções, para que eu chegasse e ocupasse um espaço em que eu ficasse à disposição, de fato, desses departamentos, né? Que eu recebesse as demandas e fosse sendo integralizado nos planejamentos de cada proteção. Eu fiquei os últimos meses de experiência no DGSUAS já. A gente fez essa troca aí, né? Nós fizemos uma troca de uma profissional que estava ocupando o mesmo cargo que eu. Lá foi para o DPCE e eu fui para o DGSUAS para fazer essa troca. E lá eu fui alocado diretamente na gerência de vigilância socioassistencial, que é onde, né, percebeu-se que efetivamente era onde eu deveria estar, né? E aí, vamos lá agora saber o que é a vigilância socioassistencial. E a regionalização. Nisso, assim, eu estou falando da trajetória, assim, para terem noção de como foi o meu caminhar dentro da política. Mas logo no início, assim que eu comecei a fazer parte do corpo, né, de servidores, eu já tive a experiência de entrar no processo do diagnóstico, que geraria aí os elementos para a gente pensar, né, de fato, a regionalização, né? E aí na assistência é obrigatório realizar o estudo socioterritorial, né? Isso. E aí participei em 2019 ainda da primeira versão. Nós produzimos um diagnóstico assim muito rapidamente, muito euforicamente, porque pensar, até construir o instrumento, né, que ferramentas a gente vai utilizar para criar essa ideia de diagnóstico, qual é o diagnóstico que nos serve, para que nós realmente estamos fazendo diagnóstico, né? Isso também é um desafio, acho que assim, a gente precisa, de fato, estar pensando isso, né? Pensar também no processo de formação desses profissionais, que alguns profissionais vão trabalhar com a gestão
da política, vão alcançar esses cargos, esses espaços, e é preciso também perceber que esses profissionais, eles também têm que buscar, né, entender um pouco mais da política através desse prisma da gestão, né? E pensar gestão é pensar processos, ferramentas, elementos, né, espaços. E em 2020, ainda fazendo parte, nós iniciamos o que a gente estava chamando de atualização do diagnóstico de 2019 e a proposição de outros diagnósticos para 2020, mas já direcionados. Um exemplo de um deles era pensar a questão na proteção social especial básica, média, a questão de abrigos, né, de serviços direcionados para crianças e adolescentes. Era um desafio que a gente tinha naquele momento. E aí, pensando também um pouco a experiência que eu tive nos apoios técnicos, que também é uma parte da política, né, a política de assistência social a nível de gestão estadual, ela oferece aos municípios esses apoios técnicos. Então, eles têm vários formatos, eles podem ser à distância, via e-mail, via redes sociais, via telefonema. E nós também temos, né, a possibilidade de oferecer, de efetivar esse apoio técnico indo em loco, né, lá no município mesmo. E eu participei de 5 viagens nesse período, né, em 5 municípios. Nos 3 primeiros municípios, eu fui muito ainda fazendo parte da equipe, mas não tendo um papel específico ainda, como profissional da antropologia dentro da política, né? Eu ia como aquele profissional que estava dentro daquele departamento e tinha demandas daquele departamento para cumprir. Beleza. Mas tentava ali, né, encontrar um espaço para exercitar a minha expertise, óbvio, né? A gente dá um jeito. Poder fazer uma leitura... Para poder casar aí antropologia, assistência social, e aí fazer esse casamento aí foi o desafio, né? E fazer a leitura do que era esse apoio, esse contato com o município, né? Fazer a leitura enquanto antropólogo do próprio apoio técnico, desse próprio mecanismo, né, de contato da gestão estadual com a gestão municipal. Né? Então, eu me retirava um pouco e fazia essa leitura para depois pensar em inserção já como profissional. As últimas viagens, eu consegui realizar as últimas viagens como antropólogo, né? Então, já fui com uma pauta diferente, na busca de levantamentos mesmo. Né? Eu realizei 5 pareceres desses municípios, né? Pareceres com uma estrutura próxima dos pareceres do Ministério Público, mas eu acabei fazendo atualização, claro, adaptando para a política de assistência, né? Que era, de fato, fazer esse levantamento. Por exemplo, em alguns municípios foi interessante que a possibilidade de eu ter ido junto com a equipe da SEAS é que nós conseguimos fazer uma identificação prévia, por exemplo, de indígenas num determinado município que ninguém sabia nada de indígena até aquele momento, né? Hoje não, depois... Aí tem que costurar tudo isso, né? O IBGE chegou a fazer o censo no final do ano passado, mas a gente teve lá em julho, né? Então, metade, no meio do ano passado, no final do ano passado, o IBGE chegou e conseguiu fazer, então, oficializar, de fato, a existência, né? Então, a gente tem experiências muito importantes na relação dessas áreas, né? Da antropologia com assistência. Em um dos municípios, eu também tive a oportunidade de fazer parte da equipe, mas a gente não foi como apoio técnico. A gente foi para dar resposta ao Ministério Público, né, sobre uma ação, né, um termo aí foi feito um termo em que o município tinha assumido algumas responsabilidades junto à população indígena local, né, tem uma demanda assim, muito, muito grande e um descaso também com relação à prestação de serviços de assistência, de saúde vários. E aí a gente foi lá para fazer esse levantamento e dar essa resposta. Então, nesse momento, a gente estava efetivamente como fiscalizadores, né? Era a Secretaria Estadual junto com a Secretaria Municipal, mas nós estávamos na esfera estadual para coletar informação e informar para o Ministério Público porque que nós não estávamos correspondendo àquele termo, né? Que é uma coisa muito interessante. Dentro dessa ideia da política,
tanto o Estado, né, a política de assistência do Estado estadual com a municipal, nós respondemos juntamente, é conjunto o negócio, né? Não tem aquela separação. Então, quando nós chegávamos com o município, nós dizíamos, olha, a gente está no mesmo barco, porque o Ministério Público, esse setor federal fiscalizador, está cobrando Estado e município, não é separado. Nós fazemos parte de uma mesma política. A gente está integrado. Esse é o grande desafio, né? E aí, essa ideia toda de regionalização, ela é muito bem discutida e a gente já tem alguns elementos, inclusive de resultado, de produção efetiva de regionalização para a região norte no Pará, mas infelizmente aqui a gente não tem nada ainda, né? Nada ainda, eu digo efetivamente, de resultado, de implementação, de experimentação. Nós, inclusive, ficávamos discutindo à luz do que o Pará já tinha discutido e vem discutindo. Quando tu falas aí com relação à questão do fator amazônico, quem trouxe, inclusive, isso para justificar a sua regionalização foi o Pará. O Pará disse, aí, a gente é a Amazônia. Nós temos o fator amazônico e a gente vai mostrar para vocês por que a política aqui tem que ser adaptada da forma que a gente está dizendo. Como é que a gente vai conseguir, de fato... Porque isso impacta diretamente, né? E aí, com essa experiência, a gente se baseava um pouco nessa experiência paraense, que é muito mais próxima, se a gente for buscar regionalização na região sudeste, sul, nordeste, né? E aí a gente se aproximou, mas efetivamente nós perdemos também a oportunidade de ter financiamento. O Estado do Amazonas perdeu o edital, né? Para ter, de fato, auxílio via governo federal para, de fato, assim, efetivar uma proposta de regionalização. O Pará, se não me engano, eles conseguiram regionalizar o serviço do CREAS, né? Então, eles escolheram o serviço do CREAS, aquele equipamento, para poder dizer, a gente vai trabalhar com a nossa regionalização aqui nessa área aqui da política, né? E aqui no Amazonas, a gente tem algumas particularidades, né? Nós temos a maior cidade indígena do Brasil, nós temos a região com maior incidência de povos isolados do mundo, né? Nós temos assim, algumas coisas assim, tudo muito o maior, o mais. Nós temos rio. O maior projeto de assentamento rural via INCRA da América Latina. Também é a região amazônica, né? E especificamente Amazonas, nosso estado, né? Então, como eu tive a oportunidade de ir lá no sul do Amazonas, no noroeste, aqui no Alto Rio Negro, no Alto Solimões, no Juruá, no Madeira. E aí a gente vai... Foi aí Só 5 viagens. Uma turnê conhecendo. Né? E aí já tem um conhecimento acumulado de experiências anteriores. Eu conheço mais ou menos a metade do estado do Amazonas. Ainda estou para conhecer a outra metade. Né? E a gente acumula isso. Para quem atua na área da pesquisa, sobretudo, acaba que na nossa região, nós temos vamos dizer assim, a motivação para realmente buscar conhecer a nossa região, porque, de fato, é uma região que precisa ainda de muitas pesquisas para apresentar, de fato, quais são essas singularidades que nós tanto falamos da nossa região, né? E aí, por exemplo, quando eu propus esse tema de regionalização, visando a gente pensar as estratégias para o acesso de políticas, né? Principalmente as políticas da assistência social para o GPTE, que são os grupos de populações tradicionais e específicas, aí a gente também tem, assim, para um profissional só dar conta a nível de Estado, né, de indígena, quilombola, ciganos, povos e comunidades de matriz africanas e povos e comunidades de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais, quebradeiras de coco-babaçu, pomerano e vários outros grupos que são grupos tradicionais, é complicado, né? Então, até pensar a própria estrutura... eu tenho aqui uma passagem do RH SUAS, né? Que aí ele vai fazer uma descrição, ele evidencia a composição de equipe, ele propõe a multidisciplinaridade, né? Para a gente trabalhar a questão do direito socioassistencial a partir de várias matrizes, né? Tem uma resolução número 17, de 20 de junho de 2011, que lista alguns profissionais, coloca entre eles, né,
atender com especificidades da prestação de serviços socioassistenciais, antropólogo, economista, pedagogo, sociólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, enfim, né? Uma gama, advogado, administrador, economista. E o que acontece? Esses cargos, né? Essas profissões, elas são apenas listadas. Olha, pode fazer parte, pode Mas fulano, beltrano, ciclano, mas efetivamente para fazer o quê? Onde, como é que ele se encaixa, como é que a política cria a demanda e já diz assim, olha, nós precisamos de antropólogo, por quê? Porque na nossa política a gente precisa disso, esse espaço, pensar isso. contemplar. Isso está tudo para ser construído. E eu só passei 12 meses na secretaria, pouquíssimo tempo. A metade do tempo foi para se adaptar com a política e a outra metade, quando a gente começou a desenvolver, eu já não podia mais estar realizando trabalho, né? Presente, né? Não estava mais lá. É uma questão. Mas traz uma é uma questão que é a descontinuidade, né, do processo. Traz uma reflexão, assim, o espaço ele foi providenciado, né? Ele foi demandado. Propiciado. E nós tínhamos, eu espero que ainda tenhamos, né, uma expectativa para o processo seletivo que ainda está à espera para a secretaria, para a SES. Tem um processo seletivo via ADES, que até a última vez que me informaram, tinha vaga para antropólogo. E aí, na discussão quer dizer, uma conquista, né? Eu acho que é uma coisa positiva, independente de gestão, com certeza. Isso tem que ser motivado. Nas discussões também, para o próximo edital de concurso, também se construiu esse espaço. Já foi garantido, né? Antropólogo, sociólogo, enfim. Mas precisa se construir internamente o que a assistência social, a política da assistência social, de fato quer desses profissionais. Porque profissional. A gente chega, diz o que pode fazer, o que a gente consegue fazer, mas não consegue perceber que o ambiente da política está estruturado minimamente para receber o que a gente está oferecendo. Eu tive alguns problemas, porque, assim, eu digo problemas, alguns conflitos mesmo de encontro de áreas, né, que a gente vai sempre ter. Quer dizer, o fazer antropológico é diferente do fazer da assistência social, né? O próprio pensamento, se trabalhar a ideia de política pública, e eu até dizia assim, olha, quando eu conversava com os colegas, né? O nosso principal impacto aqui é porque a área de formação da antropologia, ela vem de uma cultura, de um formato extremamente crítico. Então, a gente vem, faz a crítica, tipo assim, vulgarmente, mete o pau mesmo, mas a intenção que a gente tem é de ajudar, não é de... Né? E aí, quando a gente encontra um ambiente, um espaço que é extremamente institucionalizado, que é o da assistência social, eu, inclusive, brincava assim, o problema, sabe por que a gente está tendo problemas aqui para implementar algumas coisas, fazer essas coisas chegarem mais longe? É porque vocês têm várias caixinhas. Porque a política vai criar as caixinhas. Só que quando você vai levar a caixinha para a realidade é redonda, ela não é quadrada. Então, como é que vai encaixar um círculo num quadrado? Quer dizer... Exatamente. É um dos grandes desafios, né? Isso. A política, no caso, ela deveria dizer assim, olha, nós temos aqui todas essas formas e a gente vai tentar colocar cada coisa no seu lugar, né? Porque senão não consegue atender o que a gente chama de singularidade, de regionalização, né? Por isso não consegue, porque você não consegue... em regionalização. E pensar assim... Exatamente. É porque a gente precisa se apropriar da política nacional, que é uma política que dá luz. Ela não é uma política que vai dizer assim. Fechada, né? A política prevê isso, propõe isso, mas cada estado, município vai se apropriar dela. Mas aí, para fazer a regionalização, tem que saber justificar por que vai adaptar, por que vai fazer daquele jeito. Aí eu lembro bem, quando eu estava no DPSE, de uma das principais pautas que eram discutidas, assim, que sempre vinha quando a gente falava em regionalização, era essa questão do serviço, né? Seja de abrigo, de acolhimento para crianças e adolescentes, jovens, crianças e adolescentes, que na política nacional preconiza que, para fazer
translado dessas crianças, elas podem sair daquele município se elas forem para um outro município, para um outro lugar que você tenha, no máximo, uma distância de 2 horas de viagem. Na Amazônia não se tem isso. 2 horas você não chega em lugar nenhum. em lugar nenhum, né? Nesse sentido. E como é que a gente É uma grande diferença da região Nordeste, por exemplo, né? Uhum. Aí a gente só daria conta da região metropolitana. Exato. Manaus, Iranduba, Novo Airão já estava fora. Rio Preto da Eva, Rio Preto da Eva, né? Presidente Figueiredo. São os mais próximos. Só. E aí quando a gente fala essa questão, ela envolve a gente pensar que, para pensar a implementação efetiva da política, né? Quando a gente fala da necessidade de considerar o cenário local, para inclusive justificar, né, essa singularidade, a gente precisa fazer o diagnóstico, né, socioterritorial. E aí nos remete a lembrar o quão desafiante é realizar pesquisa na Amazônia, no Amazonas, né, na Amazônia e no Amazonas. A questão geográfica, ela dificulta muito essa questão. Nós não conseguimos efetivamente desenvolver pesquisas científicas que contemplem, né, na sua plenitude todo esse cenário regional, e aí com isso não consegue estabelecer as estratégias singulares para poder propor dentro do plano de ação, né? Porque nós sabemos que falar de diagnóstico socioterritorial envolve, como você já destacou no início da tua fala, envolve pensar instrumental, envolve pensar a equipe, envolve pensar realmente a política prevê, inclusive, que o estudo socioterritorial seja feito por uma equipe específica, né? Sobretudo de grupo de pesquisa das universidades, de modo que ela consiga ter um caráter acadêmico-científico para fundamentar as estratégias. E aí é um grande desafio, né, porque isso envolve recurso, envolve contratação. Então, essa é uma questão que a gente percebe que ainda é um gargalo, né, para buscar essa efetividade, né, dessa regionalização. Eu estava lembrando disso, porque é uma das grandes questões, porque para quem entende da importância da pesquisa, para quem é de grupo de pesquisa, não tem jeito, né? A gente realmente tem esse olhar, para esse diagnóstico a partir de fundamentos, a partir de análise interpretativa de dados, né? Dados estatísticos, dados dos aspectos socioculturais, e isso tudo vai impactar diretamente de como vai se direcionar as estratégias. Porque, do contrário, a gente, na verdade, não consegue fazer assistência, só faz de conta, né? Uma coisa, assim, que me veio agora, assim, com a tua fala, né? Uma coisa também que seria uma estratégia era fortalecer e, de fato, implementar as vigilâncias socioassistenciais nos municípios. Socioassistenciais, né? Exatamente. Então, é um outro problema, né? Alguns dados secundários, né? Porque você teria uma equipe da vigilância socioassistencial em cada município que coletaria dados, ainda que não tivesse condição de dar o tratamento para esses dados, mas teria os dados ali. Né? Exatamente. Coleta de dados. E também algumas experiências. Agora, a gente tem, sim, né, a nível de Estado, algumas experiências isoladas, que o único problema é a gente não tem como também socializar, comunicar. A gente não tem essas estratégias, né? Para, assim, que a gente tenha agilidade para que essas coisas sejam conhecidas, né? Mas, por exemplo... Porque leva tempo, né? Vou pegar aqui o exemplo do município de Atalaia do Norte. O município de Atalaia do Norte tem uma população indígena, assim, bem considerável, tem um número de aldeias, assim, né? É lá onde está também a presença de grande parte desses povos isolados, indígenas, né? E, ao mesmo tempo que tem todas essas particularidades, e que parece assim, caramba, deve ser o lugar mais difícil de se trabalhar quando você trabalha uma política pública como assistência social. Mas foi o único município do estado do Amazonas que ganhou referência nacional por pensar estratégias
regionalizadas para a sua realidade. Né? Agora, algumas ações, assim, ações que foram realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Eles conseguiram, durante um tempo, por exemplo, criar um instrumento em que se acumulasse, né, o depósito de benefícios de indígenas e que eles tivessem um tempo aí entre 3 meses até 3 meses para vir até a cidade e receber. Porque não tem condições, gente, não tem condições de indígenas estarem todo mês na sede municipal para receber. Na sede municipal. Tendo em vista que algumas aldeias ficam a 25 dias, 30 dias de distância do município. Não tem condições. Eles viajam esse tempo, andando, remando, para chegar na sede municipal. Eles não têm como ficar indo e voltando. Não tem. Conseguiram durante um tempo, mas não conseguiram efetivar, porque não tem como fazer isso. Não é fácil, né? Você mudar uma política para adaptar dessa maneira. Mas eles conseguiram durante um tempo, né? Uma outra coisa, por exemplo, com relação também à questão dos indígenas. Eles estavam desenvolvendo e ainda estão desenvolvendo um projeto municipal, né, que foi proposto também a partir da Secretaria de Assistência Social Municipal de lá, o que eles chamam de comerciante legal, que é para quebrar aquela prática do comerciante ficar com o cartão do indígena e prendê-lo, né, ali na dívida, criando aquela relação de exploração e de dependência. Então, isso também está dando certo. Tem uma expressão. Embora em outros municípios essa seja a naturalidade. O natural é isso. O indígena chega lá, por exemplo, é o contrário de Erunepé. O Nepé, o maior problema é o alcoolismo dos indígenas. E esses indígenas que recebem auxílio já têm essa prisão com os comerciantes locais. Eles usam, inclusive, o benefício para ter acesso à bebida. Enfim, então... bebida. Aí, para ser mais objetivo com relação a estratégias, nós temos alguns produtos aqui a nível de política nacional. Tem um trabalho, por exemplo, chamado Trabalho Social com Famílias Indígenas na Proteção Social Básica, que foi uma parceria do Ministério, até então, naquele momento, NDS, hoje MC, né? Com a FUNAI. Foi o único produto que foi criado pensando em indígenas. E por quê? Porque é proteção social básica, então, benefícios. Tinha que resolver logo. Mas a gente também tem na proteção especial básica e na alta, na média e na alta, serviços que precisam também ter um olhar diferenciado para indígena. Os abrigos, né? Um atendimento no CREAS para receber esse público, no CRAS também. Mas, assim, são ações que ficam isoladas. A gente teve esse trabalho, 2015, não teve mais nada, né? Nós temos um guia de políticas sociais para os quilombolas, de 2009, mas, efetivamente, aqui no estado, e a gente tem presença, sim, quilombola aqui, né? Em alguns municípios, né? Manaus, Novairão, Barreirinha, Boa Vista do Ramos... Tem mais um que eu não estou lembrado agora, mas são 5 municípios com territórios reconhecidos, né, nacionalmente, pela Associação Nacional dos Quilombos, né, afro-brasileiros. Temos no material também o papel da assistência social no atendimento aos migrantes, e aí entram os imigrantes também, que a gente tem grandes fluxos, né, desde a vinda dos haitianos e depois os venezuelanos, e a gente tem um número muito acentuado também de outros imigrantes aqui, né? A gente não tem só haitiano, não tem só venezuelano, tem vários outros também, né? Mas esses estão mais visíveis. Mas aí, por exemplo, quando a gente pensa a tentativa de regionalização para atender dentro da política de assistência social indígenas, aí a gente tem também que se apropriar dentro da política de assistência social, por exemplo, da OIT. A OIT 169, né? Fazer consulta, tem um modelo de consulta a esses povos tribais indígenas. Então, trabalhar essas ferramentas, essas estratégias. Não é só a busca ativa da assistência para identificar, tem famílias indígenas cadastradas.
Não é só Me isso. identificou e depois disso, Não. né? É para além disso. Tem que seguir, né, todas as políticas que estão vinculadas àquele grupo ali, né? A mesma coisa para quilombola, a mesma coisa para ribeirinho, um produtor de agricultura familiar, um outro caso que eu vou colocar. Em um outro município, a gente chegou e tinha uma realidade assim bem interessante, peculiar, de coleta de dados, para mostrar também que a gente tem que pensar todo o processo da política. Porque quando a gente pensa, por exemplo, essa questão, principalmente na básica, o que, que a gente vai encontrar? Tem o entrevistador, tem dentro desse grupo todo, entrevistador, digitador, e tem a pessoa que vai lá fazer a busca, né? Que é a equipe volante. A equipe volante vai no campo, faz a busca. Mas aí a gente encontra, por exemplo, uma estrutura em muitos municípios que alguém vai lá, coleta, traz, um digita e o outro coloca no sistema. 3 processos. Nesses 3 processos, alguns problemas vão acontecer inevitavelmente, né? Então, até a forma de estruturar isso. Quem coletou tem que estar ali do lado do digitador para dizer para ele, olha, é assim, não. Se não tiver informação, a pessoa vai digitar do jeito que acha que tem que Aí digitar. vai digitar de qualquer... Aí acaba perdendo a qualidade da informação, né? Isso. E aí, por exemplo, num determinado município, nós tínhamos lá 90% dos cadastros no CAD único como autônomos. Ou seja, 90% da população cadastrada ali no CAD único, daquele município, era autônomo. Como assim autônomo? Só tem autônomo nessa cidade? Nesse município? Como é que é isso? E aí a gente foi tentar descobrir por que só tinha autônomo, né? E detectamos esse processo, inclusive. Quem coleta, quem digita, quem... Enfim. E, na verdade, o que a gente teria lá de 90%? Produtores de agricultura familiar e não autônomos. Só que tem aquela questão também. Que aí acaba confundindo a terminologia, né? Isso, tem aquela questão também. Eu também não posso dizer, quando eu estou fazendo para o meu entrevistado, quem ele é, né? São eles que dizem. Porque tem a questão da autoidentidade, né? Isso. Então, esse princípio também. Então, a gente tem aí alguns pontos de tensão para fazer essa coleta, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar para alguns grupos que eles podem, por exemplo, estar inseridos numa política específica, mas que eles precisam ter conhecimento disso, agora tem isso também. A gente fala muito de povos e comunidades tradicionais no Brasil, mas por que isso não pegou de fato? Porque é a ideia de categorias que não estão próximas da vida das pessoas. Então, para você chegar, por exemplo, nesse município que eu falei, e dizer assim, olha, gente, vocês têm que perceber que vocês são agricultores familiares, e que vocês, sendo agricultores familiares... Vocês não são povo de... E que vocês, sendo agricultores familiares, vocês, por exemplo, podem conseguir um benefício que é a aposentadoria rural. Mas para conseguir a aposentadoria rural, vocês precisam aparecer como produtores rurais. Eles têm que se autodeclarar como, né, não tem produtores. direito. Não tem direito. Então, vocês estão perdendo... Porque aí acaba... Direitos, porque utiliza uma categoria do urbano, né? Isso. Do urbano. E aí, por exemplo, os principais desafios são, de fato, vontade política, a tentativa de criar uma estrutura que consiga, assim, minimamente vencer essa questão das gestões, que depende da gestão, que cada gestão vem, destrói tudo e constrói, aquela ideia da... Como é que a gente chama? Da terra arrasada, né? Porque você corta tudo, acaba com tudo para fazer tudo de novo. Isso precisa acabar. Começa do zero. É sempre um recomeço, né? Isso. É um desmantelamento contínuo da política, né? Permanente, que é pior. Aquilo que está dando errado, beleza, a gente até concorda. Acaba, vê se... Mas vai tudo. O que está dando certo, o que está dando errado. O que já estava ali cristalizando, já estava em andamento, né? A gente vai perdendo tudo isso. Mas eu penso que o principal desafio também é encontrar também, assim, nos profissionais, vamos dizer assim, entre aspas, esse ativismo, sabe? Os profissionais precisam ter. Porque uma coisa também que era muito ponto de tensão lá internamente, vou colocar na minha atuação profissional, era algumas resistências, sabe? Tipo,
É porque tem o caderno roxo, o caderno azul, o caderno não sei o quê, o caderno amarelo. O caderno... Eu falo assim, cristã, É tem muito, acaba sendo caderno muito. do arco-íris de vocês, mas é só para dar uma luz, aquilo não é Bíblia. É só o modelo, é para dizer, olha... É direcionamento, E aí né? vocês ficam presos Porque acaba aí. que engessa demais, né? E isso é o que eu estou chamando, o que eu chamei lá no começo, de uma perspectiva positivista, né? Essa institucionalização assim, exacerbada, dentro desse contexto de começar a transformar alguns instrumentos, esses instrumentos mesmo como algo sagrado, assim, tem que seguir aquilo ali, está fora da tipificação, está fora do... Não, a tipificação ela está dizendo, olha, o ideal é que funcione assim. Se não tem como funcionar, vamos tentar ver como dá para funcionar da melhor Trabalha forma. com as especificidades, né? É por isso que se fala, existe uma política que direciona, você tem que fazer análise da realidade exatamente para poder você fazer o que a gente chama da relação teoria e prática, né? E aí pensar a reestruturação, o planejamento que atenda à realidade local. E aí é o grande desafio. E o principal desafio também, eu vejo assim, Fran, é que a nível mesmo de projeto de Estado-nação que nós temos no Brasil, nessa ideia da máquina brasileira, o Estado propondo, juntamente com a sociedade organizada, as políticas públicas, é que nós estamos muito longe ainda de proposição da política pública ideal e a realidade das pessoas que têm que acessar essa política. Então, por exemplo, a gente tinha assim uns arranca-rabos bem interessantes, para não dizer assim, mas eram bem interessantes, quando a gente ia fazer esse tipo de discussão. Era o arranca-rabo intelectual, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de discussão. Eu cheguei, às vezes, a dizer assim, em algumas reuniões, mano, então pega o ECA e rasga, porque não vai, desse jeito, não funciona. O ECA, ele tem que ser um instrumento que a gente consiga, de fato, aplicar alguma coisa, efetivar alguma coisa. Ele não pode ser aquela coisa que é o ideal e que a gente chega com ele, como sendo a Bíblia, na frente dos direitos das pessoas. Ele é uma base, ele vai te dar alguns elementos, mas aí você tem que ir para além dele, tem que ser sempre para além. E o que me incomodava era isso, que eu dizia, gente, eu sei que é uma forma de tentar se apropriar e fazer com que a coisa aconteça, ficar ali, né, na política, no instrumento, né, em todos os documentos que saem, todas as resoluções, todos os caderninhos, todos... Beleza, a gente entende, mas a gente está aqui para dizer para vocês, olhando de fora, que não é bem assim. Tem esse momento, é preciso, é necessário, é válido, mas tem que meio que superar, né? Superar essas limitações aí. Então, o que eu percebi? Os municípios também não conseguem alcançar essa lógica, porque nem o próprio Estado, enquanto gestão, mostra também como é que, basicamente, a gente poderia estar pensando as equipes, né? Então, quando eu chegava em alguns municípios e dizia assim, olha, tem um antropólogo na SES agora. Cara, olha, tem um antropólogo, que bacana. Olha. A gente, se tivesse aqui um também. Eu falei, por que não tem? Tipo, São Gabriel da Cachoeira. Não tem. E era mais do que urgente, né? Atalaia do Norte. Cheguei lá, tem um antropólogo aqui. Eu falei, tem, caramba, vamos lá, vamos ver como é que é a experiência. Não, a antropóloga é coordenadora do serviço de convivência. Ela tem a formação, mas ela não está atuando como antropóloga. Mas não atua. Aí falei, acaba então, que você está desperdiçando, né? Vocês têm uma coordenadora de um serviço, de um projeto que tem a formação, mas ela não que é antropóloga. Não está atuando. Mas assim... Cleito, nós temos 4 minutos, eu acho, no máximo, viu? Tá, então... De 4 a 5. O Instagram vai já derrubar a gente. Tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Não, eu acho que tinha uma aqui, mas eu acredito que você já respondeu, pelo menos pela minha interpretação. Como é feita a proteção física, né, desses indígenas, desses municípios isolados? Acho que foi só essa da Daiane. É tudo a nível de FUNAI. Os povos indígenas isolados têm um setor específico dentro da FUNAI. O que não se entende também dessa política indigenista?
Ou seja, o Estado pensando política para indígena, que é diferente de política indígena, que é um movimento indígena, né? Então, a política indigenista é quando o Estado brasileiro propõe políticas para esse público. E a FUNAI tem essa função de tutela, né, no sentido de dizer os índios aldeados, os indígenas que estão em aldeias, em terras indígenas homologadas, reconhecidas, né, teoricamente tem uma proteção de um setor, de um braço aí do Estado brasileiro, que é a FUNAI, juntamente com a saúde indígena pela SESAI, Secretaria, né, de Saúde Especial Indígena. Nós não temos uma proposta de educação, né, assim, proposta, que é uma outra mesmo, é um outro gargalo que nós temos aí. Mas os povos, assim, os povos isolados, eles, teoricamente, deveriam ser protegidos pela FUNAI. Só que nós sabemos que o conflito para acessar esses povos por organizações religiosas é, assim, o principal problema que nós temos, né? Novas almas, século XVI no século XXI, né? Essas almas precisam ser... Então, a gente tem esse grande embate aí, né? Até onde esse braço do Estado brasileiro consegue administrar e até onde a gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, essas invasões desses agentes num lugar que eles não deveriam estar. Não dessa forma irregular, né? Mas eu penso assim, que, para resumir, pensar essas estratégias é fazer esses levantamentos, é ver as experiências que os municípios têm. Os nossos municípios têm muitas experiências, só não tem um espaço para fazer divulgação disso. A gente tinha pensado um momento de troca, né, de experiência entre esses municípios. Por exemplo, essas experiências positivas e que tiveram alusão a nível federal de Atalaia do Norte, poder ser compartilhada com outros municípios que têm uma proximidade com essa questão indígena. Então, ali no Alto Solimões, compartilhar um pouco com o Alto Rio Negro, compartilhar um pouco lá com o Juruá, né? A gente ficou só na vontade, infelizmente. Mas a questão é dizer, nós temos elementos, nós temos esses produtos, a gente só precisa encontrar uma forma de conseguir fazer com que a gente alcance, que a gente evidencie, que a gente consiga maturar isso para se tornar política. Política municipal, política estadual, que ela não seja federal. É porque, assim, a gente tem a política nacional, né? Nós temos aí as responsabilidades de cada ente, ou seja, responsabilidade do governo federal, responsabilidade do governo estadual e municipal. E aí, fazer essa interconexão, entendendo que é o que a gente chama da intersetorialidade, inclusive, que é articular as políticas públicas, a gente acaba percebendo que essa fragilidade ela se estende por todo o Estado, né? Sobretudo por conta do nosso fator amazônico, por conta da nossa realidade, da nossa característica regional. Eu fico lembrando aqui que quando foi implementado, por exemplo, o programa Luz para Todos, eles fizeram cálculo, só para a gente ter uma ideia de como é que as políticas elas têm em cada região tem as suas especificidades. Então, quando foi pensado Luz para Todos no Amazonas, por exemplo, foi feito cálculo de um porte para outro baseado no Nordeste. Então, você imagina uma comunidade que tem o rio como estrada. Como é que afinca né, um poste para estender para distribuição de luz no meio do rio? Esse é um problema nosso. Esse é um problema nosso, Fran. Exatamente. Nós não produzimos as nossas justificativas. O Nordeste exatamente. E nós não temos. Exatamente. A gente fica engolindo isso que vem dos outros. Exatamente. Aí acaba que a política vem de forma verticalizada, né? Porque vem de cima, e aí entra aquela perspectiva da necessidade de operacionalizar da forma como está previsto, e a exigência é essa, porque não pode sair da especificidade, da especificação, porque saindo implica, inclusive, em perda de recurso, né? Então, acaba que fica amarrado. E acaba que não consegue atender às necessidades regionais. A gente observa a intensificação de um discurso onde a população... eu não gosto nem de usar esse termo, mas há uma intensificação novamente e um retorno
há um discurso da população amazonense como preguiçosa, não quer saber de buscar trabalho. Então, acaba que a gente observa toda essa questão. 25 minutos, ou segundos, dá um tchau aí, Cleiton. Pessoal, boa noite, Tchau, muito obrigada. Cleiton. Estou disponível para a próxima também. Gente, quando eu chegar nos meus 10 mil seguidores, aí eu vou poder ficar numa live de 2, 3 horas. Mas para isso vocês têm que me ajudar, tem que compartilhar, tem que dar o like, coraçãozinho tem que estar aí. Beijos de coração.